Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Solstício Equinócio nós vamos falar um pouquinho sobre o incrível O Clã dos Magos. Pois bem, O Clã dos Magos ele é o primeiro livro da trilogia do Mago Negro, escrito pela Truth Canavan em 2001, publicado aqui no Brasil pela editora Novo Conceito, se não me engano em 2012, não tenho certeza. Essa minha edição daqui é uma primeira edição publicada em 2012, a primeira tiragem, então deve ter sido por volta desse ano mesmo, certo? O Clã dos Magos é o livro de estreia, né, o debut release da Truth Canavan, mas isso não fez com que o livro se tornasse ruim em momento algum. Já posso adiantar que eu gostei bastante do Clã dos Magos. Eu já havia lido O Clã dos Magos há um certo tempo, mas fazia tanto tempo que eu não me recordava muito bem da história. Mas eu lembro que na época eu tive vontade de ler a continuação, que estava sendo lançado na época, que é o Aprendiz, sendo que por motivos de eu ter ouvido comentários negativos em relação a Aprendiz, eu acabei deixando a trilogia um pouquinho de lado. Então acabou caindo no esquecimento e só agora com o TBR que eu voltei a ler O Clã dos Magos. Muito bem, vamos lá. Do que se trata esse livro aqui? Existe essa cidade chamada Kyralia e a capital dessa cidade, né, na verdade se chama Imardin, que é onde o nosso livro vai se passar. Em Imardin, a sociedade ela é dividida um pouco erroneamente. No centro da cidade só vivem as pessoas de casas, que são aquelas famílias abastadas, ricas. E nos limites de Imardin existem as favelas. E nas favelas só moram as pessoas selvagens, os favelados, que são realmente esses termos que são utilizados no livro. Centro da cidade, casas, pessoas de castas, digamos assim, e nos arredores as favelas, onde vivem as pessoas pobres, né, os selvagens, os favelados e assim em diante. A nossa protagonista aqui do livro é a Sônia. Em determinado momento, a Sônia ela acaba indo para a cidade junto com alguns outros familiares, sendo que o livro ele começa justamente no dia em que está acontecendo a purificação. O que seria essa purificação? Todos os anos, o rei de Imardin, né, o rei da cidade, lá da capital, ele ordena que o clã dos magos da cidade de Imardin, eles realizem uma purificação na cidade, que é o ato de rodar na cidade, né? Alguns magos rodam na cidade, tirando as pessoas pobres, os mendigos, os favelados das ruas da cidade e fazendo com que elas voltem para as favelas, porque na cidade só pode morar pessoas de casas, de castas. Então é mais ou menos isso. E no meio dessa confusão, a Sônia ela acaba reencontrando alguns amigos, né, no quais ela havia feito uma amizade há muitos anos atrás. Entre eles tem o Sari e o Harim. O Harim ele é o líder da gangue de ladrões dali, de Imardin. E o Sari era o melhor amigo dela de infância e continua sendo durante o decorrer do livro, o que é bastante interessante. Sendo que o clã dos ladrões lá, né, do Harim, eles têm um costume, né, um ato simbólico, não tão simbólico assim, né, que durante a purificação eles atiram pedras nos magos, literalmente um apedrejamento, sendo que essas pedras não atingem os magos, porque eles aprenderam que se eles não se protegessem, eles iriam sofrer sérios danos físicos. Então eles, todos os anos, eles se envolvem, eles se protegem com um escudo invisível de magia para impedir que essas pedras os atinjam. Sendo que, crescendo na favela, a Sônia ela sempre imaginou os magos como pessoas ruins. Então ela cresceu com um ódio muito grande dentro dela dos magos. Ela vendo tudo o que eles faziam de mal para as pessoas, para os favelados, né, para os conterrâneos dela. Todos esses expurgos que acontecem nas purificações todos os anos. Pessoas acabam morrendo durante essas purificações através de pisoteamentos ou através até mesmo dos magos.
porque não existem só magos bons, digamos assim, que é o que a gente descobre no decorrer do livro. Existem magos muito ruins. E é a mando do Lorde Supremo, o Mago Supremo, que esses magos fazem essa purificação. Na verdade, é o rei que pede e o Lorde Supremo ordena os magos. Então, em um desses momentos, um momento de fúria, a Sônia atira uma pedra contra um dos magos e essa pedra atravessa o escudo do mago e atinge ele no rosto e faz com que ele caia inconsciente, e depois disso a Sônia mete o pé, e é daí que o livro começa mesmo, a história de Irlântia. É uma fuga, né, da Sônia fugindo por Imardin, se escondendo nos subúrbios da favela, com medo de que os magos a encontrem e a matem, porque aconteceu uma determinada coisa no momento em que ela tirou a pedra e foi uma coisa bem ruim. Não posso falar pra vocês o que foi exatamente, e por causa disso ela tem medo de que os magos a capturem e a matem. Uma coisa que eu achei bastante interessante é que o Clã dos Magos não retrata a história só do ponto de vista da Sônia. Também tem o ponto de vista de outros dois magos e do amigo dela, o Serene. Eu posso dar ênfase ao mago Roten, que é um dos poucos magos do Clã dos Magos que acredita que a Sônia realmente não é só uma favelada, não é uma selvagem, de que ela realmente pode criar uma revolução dentro do Clã dos Magos, porque o fato dela ter conseguido atravessar o escudo daquele mago com a pedra faz dela uma maga. E o Lorde Supremo, ele ordena que os magos achem a Sônia, tragam ela para a cidade, treinem ela e a convençam para entrar no Clã dos Magos, porque eles têm medo de que a Sônia, com a quantidade de poder que ela tem, acabe se tornando perigosa, já que ela é uma natural. Sendo que tem o caso dela não aceitar também entrar pro Clã dos Magos, né? Então eles simplesmente iriam bloquear os poderes dela e fazer com que ela voltasse pra favela. E tudo iria voltar como era antes. Sendo que o fato da gente entender a história também pelo ponto de vista dos magos faz com que tudo fique ainda mais emocionante, porque a gente percebe que a fuga da Sônia tem motivos, mas também não tem motivos, porque ela poderia confiar no Roten em relação a boa vontade dele de querer ajudar e tentar, né, chegar a um meio termo ali, sendo que a gente realmente entende o lado dela. Ela cresceu odiando os magos, vendo tudo de errado que acontecia por causa dos magos. Então é bastante interessante. Enfim, né, a escrita da Trude me cativou bastante. Eu não esperava realmente que eu fosse gostar tanto do livro na primeira vez, e agora na segunda vez eu percebi que realmente o livro é bom. A escrita da Trude não é a coisa mais evoluída, mais precisa possível. É uma narrativa leve, com personagens maduros, certo? Eu ouvi algumas comparações na blogosfera com o Harry Potter em relação à escrita, né? Que Harry Potter começa bem tranquilo, bem leve, e vai evoluindo conforme os livros. E o Clã dos Magos, eu concordo, o Clã dos Magos ele não é assim, porque o nosso protagonista e os nossos subprotagonistas não são crianças, eles já são jovens, já são quase adultos. Então é uma narrativa mais evoluída, mais adulta, mais madura. Já começa com muitas intrigas sociopolíticas, econômicas, tem muita politicagem por detrás da história desse livro daqui, que foi sensacional, sensacional. Eu gostei bastante mesmo. Eu tô apreensivo para ler o segundo livro, que é A Aprendiz. O terceiro livro também já foi publicado há bastante tempo, que é o Lorde Supremo. Existe um spin-off dessa série daqui que não veio pro Brasil, não sei se vai vir. Eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês darem uma olhadinha, e um link com a sinopse aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, é isso aí. Vocês também podem encontrar a resenha escrita desse livro daqui lá no blog. Ele também saiu hoje, na quarta-feira, mas sendo que de manhã, certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação também, certo? Quase que eu esqueci de dizer, eu dei 5 estrelinhas pro Clã dos Magos. Eu só não favoritei por motivos
X eu explico melhor lá embaixo. Lá embaixo não, né? Na resenha escrita lá no blog. Mas foram umas coisinhas aqui e lá que talvez na tradução que eu não tenha gostado muito, que acabou fazendo com que eu só aproveitasse o livro lá por depois da página 150 mais ou menos. Mas fora isso, são 5 estrelinhas, muito bom, eu super recomendo o Clã dos Magos pra vocês. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!